Naquela tarde chuvosa em Lisboa, Pedro estendeu a mão para pegar a carteira que o homem cego deixara cair na calçada molhada da Praça do Rossio, o coração batendo forte com a oportunidade perfeita. Mas quando o estranho bonito, de cerca de 30 e poucos anos, virou o rosto na direção exata dele como se pudesse senti-lo, Pedro sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a chuva fria de novembro. Ele hesitou por um segundo, a mão pairando no ar, e então decidiu agir. Ei, senhor, caiu isso aqui, disse Pedro, entregando a carteira de couro macio com um sorriso que esperava parecer sincero. O homem aceitou com um aceno de cabeça, os olhos cobertos por óculos escuros finos, a bengala branca apoiada no braço. Obrigado. Não costumo ser tão desajeitado, mas a chuva confunde tudo. A voz era calma, profunda, com um sotaque lisboeta suave que fez Pedro sentir-se estranhamente exposto. Pedro, de 27 anos, trabalhava como garçom num café perto do Chiado, mas as dívidas do jogo online e o aluguel atrasado o tinham levado a esse ponto baixo. A família, lá em Sintra, ainda não sabia que ele era gay, e a última discussão com a mãe sobre arranjar uma namorada decente tinha sido o estopim. Ele precisava de dinheiro rápido, e esse homem parecia ter tudo: roupa bem cortada, relógio caro no pulso, ar de quem não se preocupava com contas. Posso ajudar a atravessar? A praça está uma bagunça hoje, ofereceu Pedro, tocando levemente o braço do outro. O toque foi breve, mas quente, e Rafael, como se apresentou minutos depois, aceitou sem hesitar. Caminharam devagar até o outro lado, conversando sobre o tempo, sobre a cidade que ambos amavam apesar de tudo. Rafael contou que era narrador de audiolivros e vivia sozinho num apartamento perto do Bairro Alto, independente desde os 20 anos, quando perdera a visão num acidente de carro que levara os pais. Pedro mentiu sobre ser estudante de design, disse que ajudava idosos por voluntariado. No fundo, planejava ganhar confiança, talvez pedir um empréstimo em poucas semanas. Mas algo na forma como Rafael ria, baixo e genuíno, o desconcertava. Sentaram-se num café pequeno, Rafael pedindo um pastel de nata e um galão, Pedro fingindo naturalidade enquanto observava cada detalhe, as mãos elegantes, o sorriso que iluminava o rosto marcado por cicatrizes leves. Você tem uma voz boa, Pedro. Calma, como se contasse histórias, comentou Rafael de repente, e Pedro corou sem saber porquê. A conversa fluiu fácil, sobre livros que Rafael narrava, sobre a vida na capital. Quando se despediram, trocaram números de telefone. Se precisar de ajuda para alguma coisa, me liga, disse Pedro, já calculando o próximo passo. Em casa, num quarto apertado em Arroios, Pedro olhou para o teto rachado e sentiu o peso da culpa pela primeira vez. O dinheiro era urgente, mas aquele homem não parecia o alvo fácil que imaginara. Ainda assim, no dia seguinte, ligou. Rafael aceitou a ajuda para comprar livros numa livraria especializada. Assim começou, com Pedro guiando Rafael pelas ruas estreitas, contando piadas ruins para disfarçar o nervosismo. Rafael pagou o almoço, falou sobre música que tocava no piano em casa, e Pedro descobriu que o outro era mais rico do que parecia, mas generoso de um jeito que doía. À noite, sozinho, Pedro escreveu num caderno antigo: não posso fraquejar agora. Mas a imagem dos olhos cobertos de Rafael não saía da cabeça. A semana passou assim, encontros casuais virando rotina. Pedro ajudava com compras no mercado da Ribeira, Rafael retribuía com histórias engraçadas da infância em Coimbra. A mãe de Pedro ligou, cobrando notícias, e ele mentiu mais uma vez, dizendo que estava bem, que talvez arranjasse um emprego melhor. A pressão crescia, as dívidas também. Num fim de tarde, ao levarem Rafael até o apartamento num prédio antigo com elevador antigo, Pedro entrou pela primeira vez. O espaço era amplo, cheio de livros em braille e CDs, cheiro de café fresco. Fica para um chá, convidou Rafael, e Pedro aceitou, sentindo o plano ganhar forma. Enquanto Rafael preparava tudo, Pedro viu a carteira sobre a mesa, dinheiro saindo um pouco. A tentação foi forte, mas ele resistiu. Conversaram até tarde sobre sonhos, Rafael queria narrar um romance grande, Pedro fingiu querer viajar. Ao sair, Pedro sentiu o peito apertado. Era só um golpe, repetia para si. Mas quando Rafael disse: foi bom te conhecer, Pedro. Você me faz sentir menos sozinho, a frase ficou ecoando. Em casa, Pedro não dormiu. O homem que queria explorar tinha acabado de abrir uma porta que ele nem sabia que existia dentro de si. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções misturadas para Pedro. Ele se via encontrando Rafael quase todos os dias, guiando-o pelo elevador do metrô, descrevendo as cores das fachadas no Bairro Alto, rindo das histórias que o outro contava sobre viagens que fazia com amigos antes do acidente. Rafael era independente, usava apps de voz no telefone, caminhava com segurança pela cidade que conhecia de cor. Mas admitia que a companhia de Pedro tornava tudo mais leve. Você tem um jeito de descrever as coisas que me faz ver de novo, disse uma vez,
enquanto comiam bifanas num tasco perto da Sé. Pedro curava, mudava de assunto, perguntava sobre o trabalho de Rafael. Soube que ele narrava romances de autores portugueses e estrangeiros, que ganhava bem, que tinha uma pequena herança mas vivia com simplicidade. O plano de Pedro evoluía devagar, ele começaria pedindo ajuda para um curso caro que abriria portas no design. Mas a cada conversa, a mentira pesava mais. Num sábado ensolarado, foram ao mirador da Senhora do Monte. Pedro descrevia o pôr do sol sobre o Tejo, as gaivotas, o castelo ao longe. Rafael inclinou o rosto para o vento, sorrindo. Sinto o cheiro do rio. Obrigado por me trazer aqui. O braço deles se tocou, e Pedro sentiu um calor estranho, diferente da atração passageira que conhecera em Apes. Ele era gay, sim, mas sempre escondera, fugira de relacionamentos reais por medo do julgamento da família conservadora. Rafael, por sua vez, falou vagamente de um ex que o abandonara após o acidente, sem detalhes, mas com uma tristeza que tocou Pedro. À noite, Pedro encontrou o amigo Marco num bar em Cais do Sodré. Cara, ele é rico, cego, sozinho. Pede o dinheiro logo e some, aconselhou Marco, rindo. Pedro concordou por fora, mas por dentro duvidava. No dia seguinte, ajudou Rafael com compras no supermercado. Empurrava o carrinho, lia rótulos, ria quando Rafael escolhia vinhos caros, para uma ocasião especial. Em casa de Rafael, prepararam jantar simples, bacalhau, vinho. A conversa virou profunda. Rafael perguntou sobre a família de Pedro. Eles não sabem de mim. Não aceitariam, confessou Pedro pela primeira vez em voz alta, surpreendendo-se. Rafael não julgou, só disse: a vida é curta para esconder quem somos. Aquelas palavras ficaram. Pedro saiu tarde, caminhando pelas ruas molhadas, pensando no plano. O dinheiro ainda era necessário, o senhorio ameaçara despejo. Mas Rafael não era mais um alvo. Era alguém que o fazia questionar tudo. Na semana que se seguiu, os encontros se intensificaram. Foram ao oceanário, Pedro descrevendo os peixes coloridos, Rafael rindo das crianças ao redor. Depois, um passeio de elétrico 28, Pedro segurando o braço de Rafael nas curvas. O toque se tornava natural, confortável. Rafael compartilhava playlists que amava, Pedro fingia gostar de design mas contava verdades sobre sua vida de garçom. Uma noite, no apartamento, Rafael tocou piano, uma melodia suave de fado moderno. Pedro ouviu, hipnotizado, sentindo algo crescer no peito. Ao se despedir, Rafael disse: você é especial, Pedro. Não sei o que faria sem você agora. Pedro mentiu que era mútuo, mas em casa chorou pela primeira vez em anos. O conflito interno aumentava, o golpe parecia impossível, a atração real demais. Marco ligou, pressionando. Pedro adiou. Num almoço em Belém, provando pastéis quentes, Rafael falou sobre solidão. Depois do acidente, muitos amigos sumiram. Mas você apareceu do nada. Pedro engoliu em seco. O plano original parecia distante, mas a necessidade financeira não. Ele decidiu esperar mais uma semana, só mais um pouco para ver onde aquilo ia dar. A tensão emocional crescia devagar, como as ondas do Tejo em dia de vento. Pedro e Rafael passaram um fim de semana explorando Sintra, onde Pedro nasceu. Ele guiou Rafael pelos jardins de pena, descrevendo os castelos de conto de fadas, o musgo nas pedras, o ar fresco da serra. Rafael, com a bengala batendo leve no caminho, ria das histórias de infância de Pedro, sem saber que eram verdadeiras. Você fala da sua mãe com carinho, mas com medo também, observou Rafael durante um piquenique improvisado. Pedro congelou. Contou um pouco mais, a pressão para casar, as indiretas sobre vida normal. Rafael ouviu em silêncio, depois apertou a mão dele brevemente. Ser quem somos não é escolha. É coragem. O toque durou segundos, mas Pedro sentiu o corpo inteiro reagir. Era atração, sim, mas também conexão profunda que nunca tivera. De volta a Lisboa, as noites viraram rotina de chamadas. Rafael contava sobre narrar um livro de um autor gay português, sutilmente abrindo espaço. Pedro, por sua vez, admitiu em voz baixa numa ligação: eu também gosto de homens. Nunca disse a ninguém. O silêncio de Rafael foi acolhedor. Então somos dois navegando no escuro. No dia seguinte, caminharam pela Avenida da Liberdade, Pedro descrevendo as árvores, as lojas luxuosas. Rafael parou de repente, virou o rosto para ele. Pedro, você me faz sentir vivo de um jeito que não sentia há anos. O coração de Pedro disparou. Eles continuaram, mas o ar mudara. Em casa, Pedro ignorou as mensagens de Marco cobrando o plano. Em vez disso, pesquisou sobre cegueira, sobre como ajudar melhor.
A culpa o consumia, mas a felicidade também. Um jantar em casa de Rafael selou o momento. Pedro cozinhou arroz de pato, Rafael escolheu vinho. Conversaram até às 2 da manhã sobre futuro, sonhos, medos. Rafael confessou uma relação passada com um homem que o deixara por causa da deficiência. Pedro compartilhou o medo de perder a família. Quando se levantaram para se despedir, os corpos se aproximaram naturalmente. Um abraço longo, o cheiro de Rafael misturado à colonia suave. Pedro sentiu o desejo, mas segurou. Boa noite, murmurou, saindo com o peito apertado. No dia seguinte, crise, a mãe ligou, dizendo que o pai estava doente, precisava de dinheiro para remédios. Pedro viu a oportunidade perfeita para o golpe, mas hesitou. Em vez disso, contou a Rafael sobre o problema da família, sem pedir nada. Rafael ofereceu ajuda genuína, se precisar de algo, me diga. Pedro recusou, mas a tentação voltou. Foram ao concerto ao ar livre no Parque das Nações. Rafael ouvia atento, Pedro descrevendo as luzes. Depois, sentados na grama, mãos se tocaram de novo. Eu gosto de você, Pedro. Mais do que amigo, disse Rafael de repente, voz baixa. Pedro ficou mudo, o mundo girando. Ele retribuiu o sentimento, mas o segredo do plano inicial queimava como ferro quente. A noite terminou com um beijo leve na bochecha, casto, mas carregado. Pedro voltou para casa andando devagar, lágrimas nos olhos. O amor estava nascendo, mas a mentira era uma sombra que crescia. O clímax emocional se aproximava como uma tempestade sobre o Atlântico. Pedro e Rafael passaram dias em uma bolha de felicidade frágil. Caminhadas pelo Parque Eduardo VII, onde Pedro descrevia as flores e Rafael falava de músicas que combinavam com o momento. Um almoço em Cascais, trem até lá, mar ao fundo, Rafael segurando o braço de Pedro com confiança. Você me dá olhos novos, repetia. Pedro, por dentro, lutava. O dinheiro para o pai ainda era urgente, as dívidas acumulavam. Num momento de fraqueza, pediu a Rafael um empréstimo pequeno para curso de design. Rafael concordou sem pestanejar, transferindo o valor no mesmo dia. Pedro sentiu-se o pior homem do mundo, mas usou para pagar parte das contas. A culpa o acordava à noite. Uma noite perto do rio, no cais das colunas, sentados no muro, Rafael virou o rosto para o vento. Pedro, eu sinto que você carrega algo pesado. Pode contar. Pedro quase confessou tudo, mas mentiu de novo, dizendo que era só família. Eles se abraçaram, o vento frio contrastando com o calor dos corpos. O beijo veio natural, suave, cheio de emoção acumulada. Não foi paixão explosiva, mas uma entrega lenta, lábios se tocando com cuidado, mãos no rosto. Pedro sentiu o mundo parar. Era o primeiro beijo verdadeiro da vida dele, eu te amo, sussurrou Rafael depois, e Pedro retribuiu, voz embargada. Mas o segredo corroía. No dia seguinte, Marco confrontou Pedro, usa o cara e some, ou vai-se ferrar. Pedro brigou com ele, cortou contato. A família ligou, agradecendo o dinheiro, pressionando por mais. Pedro pediu mais a Rafael, inventando emergência. Rafael deu, mas perguntou, tem certeza que está tudo bem? A desconfiança sutil surgiu. Uma tarde, Rafael ouviu Pedro ao telefone com o banco, mentindo sobre o investimento. Não disse nada, mas o silêncio mudou. Eles passaram uma noite juntos no apartamento, dormindo abraçados, conversas profundas sobre o futuro. Pedro imaginou uma vida honesta, saindo do armário, construindo algo real. Mas o medo venceu. Ele decidiu parar o golpe, devolver o dinheiro aos poucos. Porém, o destino interferiu. Rafael encontrou um recibo antigo no bolso de Pedro, de uma aposta. Perguntou indiretamente. Pedro negou. A tensão subiu. No mirador de Santa Luzia, ao pôr do sol, Rafael parou. Pedro, eu confio em você. Mas sinto que há algo errado. Pedro negou de novo, coração partido. O beijo daquela noite foi desesperado, como se soubesse que o fim se aproximava. A revelação veio como um soco. Rafael, usando um app de voz no telefone de Pedro esquecido no sofá, ouviu uma mensagem de voz antiga onde Pedro falava com Marco sobre o golpe no cego. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você me usou desde o começo? Perguntou Rafael, voz tremendo pela primeira vez. Pedro caiu de joelhos, confessando tudo, dívidas, plano, medo, mas também o amor que nasceu real. Rafael ouviu, lágrimas escorrendo sob os óculos. Eu te dei confiança, dinheiro, meu coração. E era tudo mentira. A dor era palpável. Pedro tentou explicar a transformação, o quanto mudara, mas Rafael pediu que saísse.
Dias de vazio se seguiram. Pedro demitiu-se do café, arrumou emprego honesto no armazém, começou terapia online. Confrontou a família por vídeo, saiu do armário chorando, ouviu rejeição mas também silêncio pensativo do pai. Devolveu o dinheiro a Rafael por transferência, com uma carta em áudio explicando o arrependimento. Rafael não respondeu. Pedro caminhava sozinho pelas ruas que antes percorriam juntos, sentindo falta da voz calma, do toque. A crise de identidade o consumia, quem era ele sem a máscara? Amigos antigos reapareceram, mas ele os afastou. Num dia chuvoso, visitou o Rossio, lugar do primeiro encontro, e chorou. Rafael, por sua vez, narrava menos, isolava-se, mas refletia sobre a conexão genuína que sentira apesar da mentira inicial. A família de Pedro, surpreendentemente, começou a aceitar aos poucos após uma visita. O pai disse: "Se te faz feliz, filho." Pedro cresceu, tornou-se responsável, voluntariou em centro para deficientes visuais. Mas o vazio de Rafael permanecia. Semanas passaram. Pedro enviou uma mensagem final: "Eu mudei. Obrigado por me mostrar quem eu posso ser. Se um dia puder me perdoar." Nenhuma resposta. O sacrifício era viver com a perda, mas Pedro escolheu crescer. Encontrou força na dor, aceitou a sexualidade plenamente, sonhou com uma vida autêntica. Meses depois, na primavera lisboeta cheia de flores, Pedro viu Rafael no mesmo café onde tudo começara. Rafael estava sozinho, bengala ao lado, rosto sereno mas marcado por linhas novas. Pedro aproximou-se devagar. "Rafael. Posso sentar?" O outro reconheceu a voz imediatamente. "Pedro." O tom era neutro, mas não hostil. Conversaram por horas. Pedro contou a transformação: emprego estável, família aceitando aos poucos, voluntariado, terapia. "Você me salvou sem saber. A mentira inicial me forçou a olhar para dentro." Rafael ouviu, depois falou da própria dor, da reflexão sobre confiança quebrada, mas também sobre o amor que sentira. "Eu te amei de verdade, Pedro. A parte boa era real." Lágrimas caíram. Rafael estendeu a mão, Pedro assegurou. O perdão veio devagar, em caminhadas renovadas pelo Alfama, em jantares honestos, em conversas sem segredos. Eles escolheram recomeçar, devagar, com bases novas. Pedro ajudava agora sem segundas intenções, Rafael ensinava confiança. A família de Pedro conheceu Rafael num almoço tenso mas caloroso em Sintra. A sociedade ainda julgava olhares, mas eles estavam fortes. O amor cresceu maduro, cheio de compreensão. Ambos mudaram, Pedro tornou-se homem íntegro, Rafael mais aberto ao mundo. Uma noite no Tejo, abraçados, Rafael disse: "O encontro que começou errado nos salvou." Pedro sorriu. A jornada os tornara melhores. É possível que uma mentira inicial se transforme na base de um amor sincero e duradouro. Verdadeiro ou falso?